E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Bom, a gente sabe como é difícil comprar um smartphone que seja bom e barato ao mesmo tempo, principalmente se esse barato significar custar menos de R$800. Nessa faixa de preço, a gente sabe que vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou de câmeras, ou de performance, ou de armazenamento. Alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. Ainda assim, é possível encontrar boas opções dependendo das suas necessidades. É justamente o caso do Moto E20, o smartphone que atualmente pode ser encontrado até abaixo dos R$720. Acreditem, é um smartphone realmente muito barato. Mas infelizmente não existe milagre. Para isso você vai ter que abrir mão da memória RAM e também do armazenamento, já que ele traz apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Isso não significa que você não vai ter uma boa experiência de uso, já que ele traz o Android Go, que é uma versão mais enxuta do Android, com menos recursos, que ocupa menos espaço também e que traz como vantagem uma melhor performance mesmo em aparelhos mais simples, como é o caso aqui do Moto E20. E outro segredo desse aparelho é o seu chipset, o ótimo Unisoc T606, que curiosamente consegue entregar uma boa performance, mesmo com a pouca capacidade de memória RAM e também de armazenamento. E olha, já temos aí o sucessor do Moto E20, que é o Moto E22, inclusive tem vídeo dele aqui no canal, tanto da versão de 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, que é essa aqui que está comigo, quanto da versão um pouquinho mais parruda, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Essa versão que está aqui comigo, do Moto E22, com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, também traz o Android Go, então ele também se beneficia das vantagens desse sistema, que ocupa menos espaço e que consegue trazer uma performance melhor, mesmo com hardwares limitados. Mas o Moto E22 ainda está com preço um pouco salgado. Atualmente ele está custando ali na faixa dos R$900, ou seja, quase R$200 a mais quando comparado aqui com o Moto E20. E será que mudou muita coisa? Será que ainda vale a pena apostar no Moto E20? Bom, é o que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Só que antes, só vou pedir para você deixar aquele like. Eu sempre peço, sei que enche a paciência de vocês, mas o like é importante para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que o canal continue crescendo. Então deixa aquele like esperto aí para poder ajudar. E você que é não inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Falando aqui das configurações do Moto E20, esse aparelho traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels com a proporção de 20:9 e a taxa de atualização é de 60 Hz. Temos aqui uma tela simples, mas que não compromete o uso. A qualidade aqui é até muito boa, só o brilho que poderia ser maior, deixa eu colocar aqui no brilho máximo para vocês poderem ver, tá aqui ó, usando o brilho máximo da tela, reparem que ele não é tão forte assim. Mas, no geral, é uma tela com uma boa qualidade, apesar da resolução HD+, aqui você não vai ter a experiência prejudicada. Inclusive, a nova geração, o Moto E22, continua também com uma tela HD+. O que mudou aqui foi a taxa de atualização, que agora é de 90 Hz, mas em tamanho, dimensões, na tecnologia, elas são bem semelhantes. Aqui, colocando os dois lado a lado, parece que o Moto E22 tem um visual um pouco mais quadrado, né? Enquanto que o Moto E20 traz formas mais arredondadas. Apesar de ser um aparelho muito simples e muito barato, o Moto E20 conta com sensores digitais e acredite, nessa faixa de preço isso não é muito comum, tá? Então é um aparelho nessa faixa de preço, é legal que ele traga esse recurso. O sensor não é instantâneo, nem é muito rápido, mas pelo menos costuma ser preciso. Tá aqui fazendo o desbloqueio. Ele não conta com desbloqueio facial justamente por causa das limitações do Android Go, que por ser uma versão mais enxuta do Android, alguns recursos foram retirados, entre eles o reconhecimento facial e também o suporte a widgets. Infelizmente o Moto E20 não traz suporte a widgets, mas em compensação temos aqui um sistema que ocupa menos espaço e que ainda traz uma performance melhor. Para vocês terem ideia, o Android Go consegue rodar bem em aparelhos com pelo menos 512 MB de memória RAM, então aqui com 2 GB temos uma capacidade mais do que suficiente para rodar bem o Android Go. É até impressionante ver um aparelho com 2 GB de RAM rodando tão bem o sistema, a interface e também os aplicativos, e tudo isso acontece graças ao Android Go. Inclusive aqui no Moto E20 temos o Android 11 Go, infelizmente ele não vai receber atualizações, a Motorola não traz atualizações de Android para a família Moto E, um ponto bastante negativo, né? Ele não recebe sequer uma atualização de Android, e o Moto E22, o seu sucessor, já veio de fábrica com Android 12, porém ele vai morrer com Android 12 também, ele não vai receber nenhuma nova atualização. Então esse é um ponto negativo da família Moto E, esse fato dos aparelhos não receberem atualizações do Android. Claro, eles recebem as atualizações de segurança, nesse ponto a Motorola oferece o suporte, mas receber uma nova versão do Android, infelizmente isso não vai acontecer. Bom, então apesar de simples, o aparelho traz aqui uma tela com uma boa qualidade, visualmente ele também é muito bonito, o seu acabamento é simples, mas ele traz aqui essas linhas hexagonais na traseira, que lembra aí uma colmeia, né?
muito bonito aqui, visualmente ele é bem legal, e o sensor de trás também é bem posicionado, ele só não é tão rápido quanto eu já mostrei aqui para vocês. Apesar de simples, o aparelho traz porta USB tipo C, outro ponto positivo, nada de micro USB, e aqui no detalhe a gente pode ver o microfone e também o alto-falante mono, ele traz apenas um alto-falante, que já é de se esperar em um smartphone mais barato. E aqui nessa lateral fica a bandeja, o legal é que ela traz 3 slots, que é muito importante para o aparelho com apenas 32 GB de armazenamento, já que, dependendo do que você utilizar de aplicativos, você vai precisar de mais armazenamento, então é essencial que ele traga uma entrada para cartão de memória. Quanto à espessura, são 8,5 milímetros e o seu peso total é de 184 gramas. Não é um aparelho muito pesado, mas a sua bateria aqui é um pouquinho menor do que o padrão de mercado, são 4.000 mAh. Ainda assim é suficiente para aguentar um dia inteiro longe da tomada, até porque temos um hardware aqui que não é tão avançado. E ele traz algumas características mais simples, né, como a tela HD, por exemplo. Então a bateria deve durar o dia inteiro sem precisar recarregar. Bom, voltando aqui à questão do sistema e aos 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, como eu já expliquei para vocês, temos aqui o Android 11 Go, que é uma versão simplificada e que ocupa menos espaço de armazenamento. Para vocês terem ideia, quando você tirou o aparelho da caixa, são 7,62 GB ocupados apenas, muito pouco espaço de armazenamento ocupado aqui dos 32 GB. Então sobra mais ou menos 24 GB livres aí para você instalar jogos, aplicativos, armazenar fotos, e lembrando que ele traz a entrada para cartão de memória. Eu acredito que seja um bom espaço, mas dependendo do seu perfil de uso, você pode sentir falta de mais armazenamento. Então, se você gosta de armazenar muitas fotos, muitas músicas, muitos jogos, então é bom ficar de olho nesse ponto, já que pode faltar espaço aqui no Moto E20. Mas a performance, como eu falei para vocês, é muito boa. Rodando os aplicativos do sistema, o aparelho até se saiu muito bem. Até mesmo rodando jogos, eu fiquei surpreso aqui com o desempenho do Moto E20. Ele até se saiu melhor do que o Moto E22. Isso porque ele traz um chipset melhor também, o Unisoc T606, que conta com 8 núcleos, sendo 2 de performance da série A75, rodando até 1.6 GHz, e mais 6 A55, rodando também a 1.6 GHz. E a GPU é a Mali G57. Esse acaba sendo o diferencial juntamente com o Android Go aqui do Moto E20, por causa desse chipset mais potente que se destaca nessa faixa de preço. O aparelho consegue entregar uma boa performance rodando até mesmo jogos. Claro que alguns games não serão compatíveis por causa dos 2 GB de memória RAM, como é o caso aqui do Asphalt 9, mas eu consegui rodar bem o COD, com detalhes no mínimo, claro, mas ainda assim consegui jogar bem esse game que é um pouco mais pesado. Claro que quando você está procurando um smartphone muito simples, você não deve pensar nele para jogos, mas é possível rodar os games aqui no Moto E20, eu até fiquei surpreso com isso. Sobre a bateria, são 4.000 mAh, como eu já falei para vocês, é uma capacidade abaixo da média, mas ainda assim é uma boa capacidade. E com brilho da tela em 120 lux, o Moto E20 gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, 8% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, 2% gravando o vídeo de 10 minutos com app de câmera, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 8%, um pouquinho acima de aparelhos que trazem baterias de 5.000 mAh, mas não muito distante. Então pelo menos um dia essa bateria deve durar. Em relação às câmeras, o Moto E20 traz uma configuração bem simples, com um sensor principal de apenas 13 megapixels e abertura de 2.2, ele traz uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e a câmera frontal tem apenas 5 megapixels com abertura de 2.2. Apesar da câmera frontal ter apenas 5 megapixels, ainda assim ela consegue filmar em até Full HD, e surpreendentemente o aparelho traz suporte ao HDR automático tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal. Fiquei até surpreso com isso. Infelizmente, o HDR não vai funcionar quando você estiver utilizando o modo retrato com a câmera frontal, mas nos outros modos ele vai funcionar. Não espere qualidade de fotos e vídeos incríveis com esse aparelho, mas em ambientes com bastante luz ele até consegue entregar um bom resultado para fotos com a câmera principal. A câmera frontal já tem um resultado menos interessante, mas consegue entregar boas fotos de dia. À noite, a câmera traseira até se sai bem também para fotos, você só precisa manter o aparelho bem estabilizado, bem firme na sua mão, porque é comum algumas fotos ficarem um pouco tremidas, mas fiquei surpreso com os detalhes que ele consegue capturar, considerando a sua faixa de preço, ele até que se saiu bem. Agora, para vídeos, olha, o aparelho realmente deixa um pouquinho a desejar, até mesmo em situações com bastante luz, a câmera funciona mais como um quebra-galho. Ele não traz estabilização de imagem, o que já é de esperar nessa categoria, mas esperava um pouquinho mais de qualidade nos vídeos, até mesmo em ambientes com bastante luz. Mas com boa luz, ele vai quebrar um galho. Agora em situações de pouca luz, aí realmente a câmera deixa bastante a desejar. A principal captura poucos detalhes e a câmera frontal inclusive exibe bastante ruído. Eu vou deixar exemplos aí para vocês poderem conferir. Bom, e entre o Moto E20 e o Moto E22
22 não mudou muita coisa. Visualmente, o Moto E22 é um aparelho mais moderno, né? Tem esse visual mais quadradão, que eu acho mais interessante, mas os dois smartphones são muito bonitos. Essa versão que está aqui comigo do Moto E22 traz os mesmos 2 GB de RAM e os mesmos 32 GB de armazenamento. Mas, curiosamente, ele está com um chipset menos potente, o Helio G37 contra o Unisoc T606. Então espere uma performance melhor rodando os aplicativos, rodando o sistema e principalmente rodando jogos na geração anterior, no Moto E20. Isso é curioso, mas é uma verdade. O Moto E22 leva a vantagem de trazer esse visual mais moderno, tem o sensor de tais na lateral, que é uma posição que eu considero melhor, e já está com o Android 12. E como nenhum desses aparelhos vão receber atualizações, se você optar pelo Moto E20, você terá um aparelho já com uma versão defasada do Android. Afinal de contas, já estamos na versão 13 e o aparelho estará sempre com a versão 11. E no caso do Moto E22, ele veio com Android 12, mas também vai ficar apenas nessa versão, não será atualizado futuramente. Em câmeras, os dois não mudaram muito. O Moto E22 recebeu um sensor novo, 16 megapixels, um sensor diferente. Nos demais, temos aqui as mesmas configurações, as mesmas características, mas as funcionalidades dos aplicativos de câmeras são praticamente as mesmas. Eu acredito que o Moto E22 perdeu muito por causa do chipset. Infelizmente, o Helio G37 traz uma performance bastante inferior quando comparado com o Unisoc T606, e é uma pena que o Moto E20 não será atualizado para o Android 12, apesar de que, na experiência de uso aqui, você não vai notar grandes diferenças. Acho que a maior mudança mesmo está em alguns elementos da interface, como a barra de notificações, por exemplo. Mas ambos não trazem o suporte aos widgets por causa do Android Go. E por fim, a pergunta mais importante: será que vale a pena economizar e pagar aí os R$720 pelo Moto E20? Olha, eu acredito que depende. Eu particularmente recomendo que vocês peguem smartphones com pelo menos 4 GB de RAM e pelo menos 64 GB de armazenamento, até porque você pode precisar de mais desempenho, de mais armazenamento no futuro. Então, com o Moto E20 e também com essa versão com 32 GB do Moto E22, você pode ter problemas no futuro nessa questão, na questão do espaço. No caso do Moto E22, eu até já descarto ele nesse momento, porque nessa faixa de R$900 dá para você pegar outros aparelhos que são melhores do que ele, como por exemplo, o de cabeça aqui eu já lembro do Galaxy A03, que traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, traz um desempenho melhor. Então o A03 é bem melhor do que o Moto E22, que nessa faixa de preço não vale a pena, mas eu acredito que esse aparelho deve chegar ao mesmo patamar de preço do Moto E20 no futuro. Acredito que esse aparelho deve chegar aí à faixa de preço de R$700. E no caso do Moto E20, a não ser que você queira um smartphone especificamente para tarefas mais simples, para acessar e-mail, para navegar na internet, para acessar as redes sociais, e precisa muito que o aparelho seja muito barato, eu acredito que o Moto E20 vai atender. Ele até vai entregar uma boa performance graças ao Android Go e ao chipset Unisoc T606. Vai até se sair bem algumas tarefas, para tirar fotos de dia você também não vai ter problemas, mas eu sempre recomendo que você pegue um aparelho, que você junte um pouquinho mais e pegue um aparelho com mais recursos, com mais armazenamento e mais memória RAM, até para você já ficar pronto para o futuro. Às vezes é melhor esperar um pouquinho mais antes de comprar, juntar um pouco mais de dinheiro e pegar um aparelho um pouco melhor do que economizar de imediato e acabar pegando um smartphone com configurações mais simples. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!